Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal Sob a Luz do Evangelho. A oferta na congregação cristã no Brasil é pecado? É uma heresia? Estaria o povo da congregação cristã no Brasil abarganhando com Deus? O que a Bíblia fala sobre as ofertas? Vamos à reflexão. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 até o versículo 15. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova destas administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela a liberdade de vossos dons para com eles, e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo dom inefável. Essa palavra aqui foi Paulo falando aos Coríntios a respeito do dom da oferta. Então, irmãos, aqui já põe por terra as falácias de alguns críticos, ok? Mas, irmãos, um dos maiores pecados que existe, sem dúvida, é a ingratidão. O ser humano ingrato é a pior espécie que existe. Vamos ver um trechinho do vídeo em que o Michael Oliveira, ele desce ao mais baixo nível que um ser humano possa descer. Ele tenta envenenar a cabeça daqueles que os ouvem, falando que é errado dar coletas e que é a enganação. Dizer que ao dar coletas, você estará sendo abençoado por Deus. Vamos ver aí o seu vídeo, aí depois faremos então as nossas considerações. E eu não posso criticar a sua santinha cinza, aceita? Ele aqui estava fazendo uma reclamação, primeiro, irmãos, a respeito do Paulo, que comentou aqui nesse vídeo dele. Inclusive, eu ia fazer um comentário no vídeo dele e eu percebi que ele me bloqueou. Por que será que ele me bloqueou, né? Sendo que ele vai falar aqui nesse vídeo que não tem problema nenhum você debater. Mas vamos ver aí, depois a gente vai chegar nessa parte. Eita, Paulo Sérgio, você criou um Deus, a sua imagem e semelhança. Exatamente, é o Deus que ele paga para ter relacionamento com ele. Zé Colmeia e Riquinho no mesmo palco. Só no teatro CCB é o mesmo sistema de persuasão. Cai quem quer, e os templos são de domínio de instituição e não da igreja. Ele não tem nem foto, eu não vou dar nem mais tela para ele, entendeu? Somos abençoados sim. Vocês são abençoados, Nelson? Vocês da CCB, vocês são abençoados? Vocês estão querendo falar assim, somos a nação abençoada. O que eu acho engraçado é que vocês são tão abençoados que vocês, qualquer problema que vocês têm de saúde, vocês correm pro médico, né? Se eu chegar na casa de vocês aí, tem uma série de medicamentos dentro da caixinha de vocês aí, né?
Eita, tem medicamento para tudo, dor de cabeça, dor no rim, na perna, dor no braço, dor de tudo. Vocês são uma nação abençoada, mas vivem dentro do médico, passando psicólogo, psiquiatra. Vocês vivem procurando a medicina. Vocês não são uma nação abençoada? Vocês são uma nação abençoada, vocês não deveriam ter enfermidade. Vocês não deveriam, nos momentos de dificuldade aqui dessa vida secular, por exemplo, na época do Covid, por exemplo, um dia eu te conto. Michel, eles falam da saudação que não pode dizer... Irmãos, só faz esse tipo de argumento aquele que é ateu, aquele que não tem fé em Deus, aquele que está carregado de problema, mas ele não tem a confiança em Deus. E por isso, ele maldiz as outras pessoas que passam por problemas, achando que Deus tem que curar as nossas enfermidades, quando na realidade Deus, ele se preocupa com a nossa alma. A nossa carne não, a nossa carne vai descer à terra e ela vai se dissolver, mas o nosso espírito, ele vai voltar para Deus. E aí, irmãos, é onde que nós vamos dar conta de tudo que nós fazemos aqui na terra. A paz do Senhor, pois há muitos senhores, mas pode dizer a paz de Deus, e a Bíblia fala que existe vários deuses. Não é a mesma coisa? Claro que é. Mas, né? Sucesso. Pessoal da CCB aí, não fica chateadinho comigo, não. Vai lá atrás do cooperador, lá, o Cimei, pergunta para ele. Cimei, me esclarece aqui, ó, tem um testemunho que você contou aqui, onde o comerciante aqui afirma que o valor aqui não saiu do patrimônio dele. Explica isso aqui, Cimei. Ah, então, mas tem que ter fé. Não é fé, Cimei, é porque sobre prosperidade aqui, que Deus vai abençoar quem abençoa. E você falou também que é uma obrigação da pessoa. Você, Cimei, você falou que é uma obrigação da pessoa dar tijolo, dar cimento e dar dinheiro, que fazendo isso a pessoa vai ser abençoada. Foi você que falou, Cimei, não fui eu, tá aqui no áudio. E aí, como é que fica, Cimei? A coleta faz parte da salvação agora? Quem não dá coleta não é abençoado? Mas você falou que quanto mais você fazer nessa obra, mais você vai ser abençoado. Não é a mesma fala do... Hã? É a mesma coisa, gente. Ah lá, o Nelson colocou, tem que ser questionado sim. Aí, parabéns, Nelson. Aí, é isso que eu falo. É esse ponto que eu falo. Entendeu? A gente está num debate aqui. A gente não está para ofender a pessoa, a gente está para debater. Esse ponto aqui tem que ser questionado? Claro que tem que ser questionado. Porque isso, para mim, é uma chantagem emocional. Você usar da fé das pessoas para as pessoas poderem contribuir na igreja. O debate para ele, irmãos, é só ele falar. É só ele expor aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Quando nós vamos a ele e debatemos contra os argumentos dele, aí ele faz o quê? Ele nos bloqueia. Ele faz nota de repúdio, porque ele não sabe debater, irmãos, com pessoas que vai chegar no mesmo patamar de entendimento ou até mais do que ele. Aí, quando ele percebe que a pessoa está falando a verdade, aí ele faz o quê? Ele começa a falar que nós depreciamos a congregação cristã, como ele fez comigo. Só que quem deprecia, na verdade, é ele. Quem não quer fazer um debate justo é ele. Por que ele me bloqueou? Para que eu não pudesse fazer algum tipo de comentário na live que ele fez, nessa última live? Isso é uma religião cristã? Não deveria ser assim? Mas por que o ancião está falando, o cooperador está falando desde o início? Está usando testemunhos, falando que Deus multiplicou na vida do... E ele utiliza da fé das pessoas, colocando as pessoas contra a parede. Quanto mais vocês trabalharem nessa obra, fazerem para Deus, fazerem alguma coisa ali para a obra, e ele dá exemplo. Isso é uma igreja cristã? A gente não pode questionar, a gente não pode criticar, a gente não pode colocar as pessoas, confrontar a ideia das pessoas, que agora é uma perseguição, uma intolerância religiosa. Será que isso é intolerância religiosa? Você questionar um líder religioso sobre usar a fé das pessoas? Ô Michel, quem faz crítica a alguém também tem que receber crítica. Eu mesmo recebi críticas
fizeram chacota com o meu nome, me colocaram com outras pessoas, nos chamando de três patetas, e eu não entrei no canal da pessoa, nem fiz nota de repúdio contra ela. Pelo contrário, eu vi que essa pessoa também, pode se falar dela, que ela também não entra em processo. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela, fazendo crítica, ela também vai receber crítica, ok? Então, você precisa aprender a receber crítica e não só criticar. Porque isso, para mim, não passa de uma grande enrolação. Você usar da fé das pessoas falando que Deus vai multiplicar, que Deus vai abençoar se fazer alguma coisa para a igreja, isso não passa de enganação e de enrolação. Esse é o meu entendimento. Então, irmãos, nós vimos aí o entendimento do senhor Michel, né? Que não gosta de ser criticado. Mas, irmãos, me bastaria apenas deixar aqui neste vídeo somente o nosso meditar, a nossa reflexão quanto ao dom de podermos dar nossas ofertas. Já poria por terra todos os argumentos contrários, como o do Michel, que faz de tudo para tentar denegrir a imagem da congregação cristã no Brasil. Ele fala aqui em seu vídeo de um testemunho de um irmão cooperador que falou à igreja sobre a coleta para a construção da igreja. Talvez o irmão cooperador até tenha errado por mencionar quem deu uma certa quantia, mas somos todavia imperfeitos em querer demonstrar nossa gratidão a Deus e por isso muitas vezes acabamos errando. Porém, esse erro é bem diferente daqueles que são mal intencionados. Mas eu trago aqui aos irmãos para que nós vejamos que desde as épocas dos apóstolos a oferta era algo muito sério e com certeza ao fazermos seríamos abençoados por Deus. E por quê, irmãos? Porque o nosso coração não deve estar nas coisas perecíveis desta vida, e sim no reino da glória de Deus. Irmãos, dando uma pequena parte, quando se é orado e ofertado com discernimento, isso não irá de maneira nenhuma te prejudicar, ainda mais sabendo que isso se converterá numa bênção coletiva, que unidos estarão todos aqueles que vão usufruir em nome de Jesus Cristo. Um bom exemplo, acabo eu até usando aqui partes diferentes das Escrituras Sagradas para justificar com verdade e que contém sobre as bênçãos prometidas ao se ofertar. Voltemos um pouquinho nossa atenção para o que ocorreu nos relatos do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 23 e 24, ainda tendo aqui 2 Coríntios, no capítulo 9 até o versículo 7 ao 15. A palavra, ela nos assegura que mesmo que a igreja estava passando por alguma adversidade, para ser bem claro, irmãos, perseguições, que eles não se intimidassem, porque já se haviam passado, irmãos, 10 anos de que Jesus ressuscitou e que Jesus havia pedido para que os seus discípulos pregassem o evangelho, e havia uma certa resiliência na qual Deus interviu, fazendo assim que os discípulos perdessem não somente o medo, mas o preconceito contra os gentios, quanto ao fazer aquilo que Deus lhes ordenara. E a partir daí, irmãos, Barnabé, ele fora enviado por Paulo, e o qual, chegando e vendo que a obra de Deus estava sendo bem realizada, iniciada por Pedro, após ele ter tido uma visão da comida descendo do céu, comidas impróprias, pois assim eles julgavam os gentios como impróprio para receberem a palavra de Deus. Então se deu a intervenção divina para desprender os discípulos a que pregassem o evangelho. Barnabé, ele glorificou a Deus, se alegrando e exortando a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E é aqui, irmãos, que eu quero frisar a respeito dessa parte, ao exemplo do que devemos dar em servir a Deus. Irmãos, o Senhor hoje, ele tem
nos chamado a uma vida de testemunho de bons exemplos, e não como muito maus caráter que fazem questão de desviar-se das verdades e persuadir a outros que sigam os seus maus exemplos, sendo mau caráter como eles. Somente com um bom testemunho, irmãos, o caráter de Cristo poderá ser visto em mim, poderá ser visto em você. Após o apedrejamento de Estevão, os cristãos eles foram perseguidos e por esse motivo eles se dispersaram e escondidos ficaram. E então a igreja de Jerusalém enviou a Barnabé à Etióquia para fortalecê-los e por suas palavras exortou a todos a que permanecessem fiéis a Deus, mesmo nos momentos de perseguição, mesmo nos momentos de tribulação. Irmãos, Barnabé significa filho da consolação. Ele era rico e foi separado por Paulo para evangelizar os gentios. Podemos perceber e ter como exemplo dois aspectos do caráter de Barnabé. Primeiro, a renúncia. Atos no capítulo 4, versículo 36 a 37, salvo erro. Barnabé era rico e possuía um campo, mas vendeu os seus bens e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Isso não soa como uma oferta, irmãos? Será que se o Michel Oliveira ele estivesse vivendo nesse tempo, o que ele diria? Será que ele falaria que o apóstolo Paulo estaria barganhando com Barnabé e que seria desonesto? Aqui, irmãos, nós destacamos duas coisas: a renúncia e a obediência à palavra de Deus. O testemunho em Atos, no capítulo 9, do versículo 20 a 27, Barnabé, ele sim deu testemunho da conversão de Saulo aos apóstolos que não acreditavam nisso, mas nós vamos deixar isso para uma outra ocasião. Falaremos, pelo menos por agora, do testemunho e sim de dar as ofertas, sem que ponhamos o nosso coração a se prender por coisas perecíveis. O que eu quero dizer é onde nós devemos chegar, é que quando se serve a Deus, não devemos ter apegos às coisas materiais e a certeza de os servirmos é que nos faz ofertar, porque sabemos que as suas bênçãos virá a nós, sem que nós nos desesperamos e assim abençoamos a outros também. Por isso, a nossa reflexão nos trouxe essas duas histórias de que ao fazermos as vontades de Deus, mesmo em momentos de adversidades, de perseguição, a mão de Deus sempre estará posta a nos abençoar. Irmãos, amigos, este exemplo de Barnabé não quer dizer para nós desfazer de todos os nossos bens, mas para que a nossa atenção seja nas coisas de Deus. Naquele tempo era preciso, hoje Deus requer de nós apenas a obediência. E se com o nosso coração desejamos doar algum valor para ajudar na obra de Deus, isso não é barganha, e saber que através de nossos frutos virá mais bênçãos a todos que compõem a igreja. Michel Oliveira, ele duvida das bênçãos de Deus, é revoltado e questiona se os irmãos são abençoados, fazendo até chacota, descaso com o hino 122, somos uma nação abençoada. Porém, o que ele não entende é que verdadeiramente somos nós uma nação abençoada, mesmo que passamos por adversidade. Mas o pior, Michel, é quando se passa por essas adversidades e não se tem Deus. Se torna vazio e por isso o ódio lhe toma conta e você desacredita de tudo. E não somente ao Michel, mas a outros, a quem segue o Michel, como no caso desse rapaz, o Douglas, que se diz, ou que diz que nós criamos o nosso próprio Deus. Não, nós não criamos o nosso próprio Deus, Douglas, porque Ele é quem criou a nós
Deus criou os céus e a terra e tudo que há sobre a terra, embaixo da terra e acima nos céus. Tudo foi feito pela tua palavra, pela palavra do nosso Deus. Deve ser muito triste você ter que mentir e fugir da realidade, não é mesmo? Como será para você quando está sozinho dentro do seu apartamento, sua casa, ao se olhar no espelho e ver que a vida não está contigo? Deve ser um sentimento ruim, não é mesmo? Ver a vida fluir nos outros? Ao dar oferta, estamos trazendo para nós bênçãos, ok, Michel? E não barganha, porque Deus, Ele não barganha com ninguém, mas abençoa aqueles que não são soberbos nem mesquinhos. Quando eu falo de vida, é vida dentro de você. A palavra, meu amigo, você querendo ou não, ela diz, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Talvez essa palavra, o seu cognitivo, não seja processado com clareza, mas muitas graças levadas a Deus é o que nos faz ofertar. Para terminar, se é para construção, saiba que isso fará com que muitos irmãos, depois de construída a igreja, adorarão a Deus dentro das quais muitas ofertas foram doadas. Então, amigo, é prova de bênção a todos que ofertaram ao estarem louvando a Deus sentado nos bancos da congregação. Uma igreja que traz uma enorme paz, alegria e bênção. Somos de fato sim uma nação abençoada, porque estamos sob a luz do Evangelho. Irmãos, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueçam de dar o like de vocês, ok? Agradeço a todos que aqui estiveram comigo e até o próximo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob essa luz, sob a luz do Evangelho.